Olá, está no ar o TV Câmara. Na última quinta-feira, dia 20 de março, não houve sessão na Câmara de Vereadores. O dia foi considerado facultativo. Você em casa assistiu a uma reprise e por isso não aconteceu nenhuma votação inédita. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje, dia 25 de março. Vai ser votado em primeira discussão o projeto de reunião solene número 3.298/08 do vereador Alexandre Cruz. A reunião deve ser realizada no dia 1º de abril, em homenagem aos 114 anos da Sociedade União Beneficente Humanitária dos Operários. Vai ser votado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo Municipal número 3.124/08, que revoga as leis municipais número 3.069, de 6 de abril de 2000 e 3.175, de 17 de abril de 2001. Vai ser votado em primeira discussão o projeto de lei do vereador Vanor Cosme, número 3.128/08, que considera de utilidade pública o CCS/11, o Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo. Vai ser votado em segunda discussão o projeto de lei número 3003/07 do vereador Denilson Breder, que dispõe sobre a instalação de brinquedos, instalações sanitárias e bebedouros nos parques municipais para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. Na sessão de hoje, também haverá discussão única de indicações dos vereadores Alexandre Cruz, Manuel Martins, Vanor Cosme, Marcelo Verli, Jorge Carvalho, Grimaldino Narciso, Denilson Breder, João Tuller, Nami Nassif, Roberto Vermelinger e Mário Fuli. Essas indicações vão tratar de ações como conserto de paralelepípedos, pintura, limpeza e capina, construção de pontos de ônibus, desentupimento de bueiros, colocação de quebra-molas, colocação de redutor de velocidade, troca de lâmpadas, limpeza de córregos e implantação de um plano de carreira, cargos e salários para os funcionários do Hospital Municipal Raul Sertã e demais funcionários da Fundação Municipal de Saúde. Veja agora na íntegra a sessão de hoje, dia 25 de março. Senhoras e senhores vereadores, boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos nesta 10ª reunião da 7ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário César Fuli, que faça a leitura do expediente. Ordem do dia. Expediente para a reunião do dia 25 de março de 2008. Projeto de emenda à lei orgânica municipal. Projeto do vereador Alexandre Cruz e outros, 3.459/2008, altera a redação do parágrafo único do artigo 88 da lei orgânica do município. Projeto de audiência pública do vereador Marcelo Verli, número 3.443/2008. Audiência pública para discussão do novo Código de Posturas do município de Nova Friburgo, a ser realizados nos dias 7, 14 e 28 de abril. Projeto de resolução legislativa do vereador João Tuller, 3.437/2008, concede título de cidadania friburguense a Cristina Vale Pinheiro Bravo. Também projeto do vereador Alexandre Cruz e outros, 3.458, altera a redação do artigo 40 e revoga seu parágrafo único da resolução legislativa número 882. Emenda ao projeto de lei do vereador Jorge de Carvalho, 3.132/2008, emenda 005, modifica o artigo 47. Também do vereador Jorge Carvalho, 3.132/2008, emenda 006, acrescenta o parágrafo único ao artigo 72. Emenda também do vereador Nami Nassif, 3.239/2008, emenda 002, modifica o artigo 2º, 3.133/2008, emenda 001, suprime o artigo 241 em parágrafo 1º e 2º. Também do vereador Nami Nassif, 3.132/2008, emenda 007, emenda substitutiva à emenda 002. Emenda do vereador Marcelo Verli,
3.132/2008, emenda 008, modifica o artigo 1º. Também 3.132/08, emenda 009, modifica o artigo 3º. Emenda 010, modifica o inciso 1º do artigo 4º. Também do vereador Marcelo Verli, 3.132/2008, emenda 011, modifica o inciso 6º do artigo 4º. Emenda 012, modifica o inciso 8º do artigo 4º. Emenda 013, modifica o inciso 9º do artigo 4º. Emenda 014, modifica o inciso 11º do artigo 4º. Emenda 015, modifica o parágrafo 1º do artigo 6º. Também do vereador Marcelo Verli, emenda 016, modifica o parágrafo 2º do artigo 6º. Emenda 017, modifica o parágrafo 3º do artigo 6º. Emenda 018, modifica o artigo 7º. Emenda 020, modifica a linha D, inciso 1º do artigo 7º. Também do vereador Marcelo Verli, emenda 021, modifica o parágrafo 1º do artigo 7º. Emenda 022, modifica o parágrafo 2º do artigo 7º. Emenda 023, modifica o parágrafo 3º do artigo 7º. Emenda 024, modifica o parágrafo 5º do artigo 7º. Emenda 025, modifica o artigo 25. Emenda 26, inclui a linha C ao artigo 25. Emenda 27, modifica o artigo 26. Emenda 28, modifica o artigo 27. Emenda 29, modifica o parágrafo 2º do artigo 27. Emenda 30, modifica o artigo 28. Emenda 031, modifica o artigo 8º. Emenda 032, modifica os incisos 1º e 2º do artigo 8º. Emenda 033, modifica o parágrafo 2º do artigo 8º. Emenda 034, modifica o parágrafo 3º do artigo 8º. Emenda 035, modifica o parágrafo 4º do artigo 8º. Emenda 036, modifica o parágrafo 2º do artigo 9º. Emenda 037, modifica o artigo 10º. Emenda 038, modifica o artigo 12. Emenda 039, modifica o artigo 13. Emenda 040, modifica o parágrafo 1º do artigo 13. Emenda 041, modifica o parágrafo 2º do artigo 13. Emenda 042, modifica o artigo 14. Emenda 043, modifica o inciso 1º do artigo 14. Emenda 044, modifica o parágrafo único do artigo 14. Emenda 045, modifica o artigo 17. Também do vereador Marcelo Verli, emenda 046, modifica o inciso 6º do artigo 17. Emenda 047, modifica o artigo 18. Emenda 048, modifica o inciso 2º do artigo 18. Emenda 049, modifica o artigo 20. Emenda 050, modifica o artigo 21. Emenda 51, modifica o artigo 22. Emenda 52, modifica o artigo 23. Emenda 54, modifica o artigo 25. Emenda 55, inclui a linha C ao artigo 25. Emenda 56, modifica o artigo 26. Emenda 57, modifica o artigo 33. Emenda 58, modifica o parágrafo 1º do artigo 27. Emenda 059, modifica o artigo 31. Emenda 060, modifica o artigo 32. Emenda 61, modifica o artigo 30 e seu parágrafo 1º. Emenda 062, exclui o parágrafo 4º do artigo 30. Emenda 63, modifica o artigo 70. Emenda 64, modifica o parágrafo 3º do artigo 30. Emenda 65, modifica a linha D do parágrafo 3º do artigo 30. Emenda 66, modifica o artigo 26. Emenda 67, modifica a linha F do parágrafo 3º do artigo 30. Emenda 068, modifica o inciso 4º do artigo 33. Emenda 69, modifica o inciso 5º do artigo 33. Emenda 70, suprime o inciso 6º do artigo 33. Emenda 71, modifica o artigo 37 e seu parágrafo único. Emenda 72, modifica os incisos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 40. Emenda 73, também do vereador Marcelo Verli, modifica o artigo 41. Emenda 74, inclui a classe E ao artigo 43. Emenda 75, modifica o artigo 44. Emenda 76, modifica o artigo 47. Emenda 77, modifica o artigo 54. Emenda 78, inclui o inciso 4º ao artigo 57.
Emenda 79, substitui a emenda número 17, emenda 80, acresce o parágrafo único do artigo 74 e, finalmente, a emenda 81, modifica o anexo 5º. Projeto de lei do Executivo Municipal modifica o artigo 4º da Lei Municipal 3.628/2007. Projeto do vereador Alexandre Cruz, da denominação à Rua João Pessoa, via pública localizada em Balde Norte, no Miá. Projeto de lei do vereador Jorge de Carvalho. Denomina de Centro de Educação Ambiental Francisco Faria, o Centro de Educação Ambiental CEA, do município de Nova Friburgo. Também o projeto do vereador Denilson Breve, 3.457/2008, obriga os supermercados, hipermercados, shopping centers e estabelecimentos similares a terem empacotadores nos caixas. Eu vou pedir a você que explique o projeto. Indicações. Vota em discussão única também. Para ele, para ser aprovado. Indicações de vereador Alexandre Cruz. Capina de limpeza e toda a extensão da Rua Zilito Pastor, Chácara do Paraíso. Capina de limpeza e toda a extensão da Rua Machado, Chacações. Reparação geral das estradas Fazenda Branca e Grandina. Capina de limpeza da Rua Max Fernando Falco, PVC. Recuperação do asfalto no bairro Nova Suíça e colocação de bico corrida na rua do Hélio Veiga, Nova Suíça. Reparo na estrada do Carlos Norte, com colocação de asfalto em alguns trechos. Também do vereador Alexandre Cruz. Reparos em todas as ruas do Parque Santa Luzia, Mirante Real, Loteamento Boa Ventura e na estrada velha no Lar. Construção de uma pequena praça entre a Rua Romualdo Machado e a Rua Rio Bando, Tacações. Reparos gerais na estrada do Barro Branco e Gandina. Limpeza geral e desenvolvimento dos bueiros em todo o Parque Rural Maria Tereza, Conselheiro Paulino. Indicações de vereador Vanor Cosi. Terraplanagem com colocação de bicorrida na estrada dos Pilões. Implantação da nova linha de ônibus Ponte de Arado Centro, alto do loteamento Furi, no Rio. Conclusão do muro e contenção do Rua Francisco Nicolau Rolaria. Indicações de vereador Marcelo Verdi. Valorização e incentivação turística de trânsito de Nova Friburgo. Aumento de 200 metros na Rua Fleming, no Cone. Retomada do horário estendido até às 15 horas para os alunos da Escola Estadual Municipalizada localizada na Rua de Chinelli. Reforma e ampliação da Escola Estadual Municipalizada localizada na Grande Chinelli. Vereador Denilson Breve, colocação de quebra-molas em Salinas. Vereador Namo Nassif, desatização da Rua Francisca Primo de Queiroz de Adilândia. Colocação de redutores de velocidade em frente ao Colégio Municipalizado de Minas do Gripe. Maior tolerância no tempo de estacionamento de veículos no embarque e desembarque na rodoviária Sul. Voto e congratulações da mesa diretora com a senhora Sônia Emília Lugon da Silva pela passagem do seu aniversário. Vereador Alexandre Cruz, jornalista José Duarte Lucas pela passagem do seu aniversário. Vereador Manuel Martins com o senhor André Luiz Almeida Guedes pela passagem do seu aniversário. Vereador Mano Costa com o senhor amigo José Lucas pela passagem do seu aniversário. Vereador Marcelo Verdi com o senhor Marcelo Vereador Dantas e outros pela passagem do seu aniversário. O vereador Jorge Carvalho com o Colégio Nossa Senhora das Graças pelos seus 50 anos de fundação. Com o doutor Manuel Joaquim Carvalho Feliz pela passagem do seu aniversário. Com a congratulação do vereador Grimaldo Narciso com o senhor Ademir Vieira Gato e outros pela passagem do seu aniversário. O vereador Denilson Breve com a Rádio Caledônia, FM 90.1, pela realização do Congresso Evangélico. Com a senhora Marini Lodge Marotti pela passagem do seu aniversário. O vereador João Tuller, com o casal Paulo César Carpe e Judite Bessó Carpe, pelas comemorações dos seus 53 anos de casamento. O vereador Namo Nassif, com a senhora Thaís Belduto Pedretti e outros pela passagem do seu aniversário. O vereador Roberto Benício, com a senhora Cíntia Regina Mota Cunha e outros pela passagem do seu aniversário. O vereador Mário Fuli, com a senhorita Zaira André dos Queiroz e outros pela passagem do seu aniversário. Com o casal Mayra e Júlio César pelo enlace matrimonial. Voto de pesar. O vereador Alexandre Cruz, com os familiares da senhora Lavínia de Souza Martins pelo seu falecimento. Com os familiares da senhora Célia Torres de Moura pelo seu falecimento. Com os familiares do jovem Alain Christian Pinto de Oliveira pelo seu falecimento. Pesar do vereador Marcelo Verdi, com os familiares do casal Maria Laura da Costa Lomônico e Salvador Lomônico Neto pelos seus falecimentos. Com os familiares do senhor Mário Ferreira da Silva pelo seu falecimento.
Pesar do vereador Neme Nassif, com os familiares da senhora Maria Celi Filia, pelo seu oferecimento, com os familiares do sargento Luiz Carlos Queiroz, pelo seu falecimento, com os familiares do senhor Elson José de Lemos, pelo seu falecimento, com os familiares do senhor Zélio dos Santos, pelo seu falecimento, do vereador Mário Fuli, com os familiares do senhor João Batista Fuli, pelo seu falecimento. Comunicações da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, por meio do ofício 111/2008, comunicando o convênio firmado entre a Prefeitura e o Grupo de Promoção Humana. Da Secretaria de Estado do Governo, por meio do ofício 0208/2008, formando o remanejamento de viaturas para o interior do Estado, são do 10º Batalhão Militar Nova Friburgo, beneficiado com 4 patrões e 13 rádio-patrulhas. Do Fundo Nacional de Saúde, formando a liberação de recursos financeiros da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo, efeito de pagamento de 20 de 3 de 2008, competência 02 de 2008, no valor R$ 222.627. Também referente ao pagamento de agentes comunitários de saúde, de 20 de 3 de 2008, competência 02 de 2008, no valor de R$ 39.368. Também compensação de especificidades regionais. Especificidades regionais. Competência 012 de 2007, no valor de R$ 10.422. Também o pagamento do teto financeiro de vigilância em saúde. Competência 02 de 2008, valor de R$ 37.906. Convites do CONSEC convidando para cerimônias de posse dos novos conselheiros eleitos e entrega de certificados de reconhecimento de relevantes serviços prestados no auditório do Senai, às 9 horas do dia 27 do corrente mês. Está lido o expediente, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo Denil. Gostaria de trazer um esclarecimento nesse momento, que foram lidas aproximadamente 80 emendas de minha autoria, que foram protocoladas nessa Casa Legislativa, e essas emendas se referem ao plano de cargos, carreiras e remunerações do Magistério Público Municipal. A partir desse projeto que foi encaminhado pela Prefeitura, nós propusemos e aprovamos nessa Casa a realização de 4 audiências públicas, e nessa segunda-feira nós realizamos a 4ª e última audiência pública. Tivemos aí a participação de mais de 250 profissionais de educação, representantes do CEP, vereadores de diversos partidos que compõem essa casa, PSDB, PP, PSD, PMDB, PDT, conferindo um caráter suprapartidário a essa discussão importante. Diria até que se o projeto tivesse vindo já com uma discussão aprofundada realizada pela Secretaria de Educação, provavelmente a quantidade de emendas poderia ser bastante reduzida, mas não foi o caso, e houve realmente a possibilidade, ao longo das 4 audiências públicas, de uma discussão profunda, profissional, séria, participativa e aberta do que efetivamente a categoria do Magistério Público Municipal de Nova Friburgo deseja. Então foram protocoladas 7 emendas individuais de vereadores e algumas dezenas de emendas de minha autoria, na verdade sintetizando aquilo que foi discutido ao longo das audiências, e a expectativa agora é de que esse projeto ele possa efetivamente tramitar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e chegar à votação no plenário dessa Casa Legislativa, de acordo com aquilo que a categoria dos profissionais de educação efetivamente deseja, porque realmente um piso salarial de R$ 410 foge a qualquer razoabilidade no que se refere aí a oferecer condições dignas aos profissionais de educação em Nova Friburgo. Então nós fizemos alguns ajustes importantes, até mesmo sintonizando o projeto, orientando o governo municipal a sintonizar o projeto às determinações do Supremo Tribunal Federal, que definiu o regime estatutário como regime jurídico único para o servidor público municipal. Também apresentamos uma série de modificações assegurando os direitos já adquiridos dos profissionais do magistério que já vem atuando há bastante tempo, ou seja, aqueles vereadores que efetivamente vieram e participaram puderam perceber a seriedade do nosso trabalho. Eu queria aqui agradecer aos demais membros da Comissão de Educação da Câmara, a todos os vereadores que participaram desse momento importante, porque a audiência pública é um momento importante de discussão consistente dos projetos, e fica a expectativa de que nós possamos dar continuidade, então, à discussão até que o projeto venha à votação no plenário dessa Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Vereador Vander. questão de ordem.
Efetivamente, diante do excessivo número de emendas que foram apresentadas, nós temos aqui contabilizadas algo na faixa de 88 emendas. 81 emendas de autoria do vereador Marcelo Verli e mais 7 emendas, enfim, de outros vereadores. Então, nesse momento, eu quero fazer a Vossa Excelência, informar a Vossa Excelência que eu, na guarda, estou retirando esse projeto de votação para mandá-lo exatamente ao município, objetivando que o município possa, através de suas secretarias, enfim, saber exatamente como é que vão lidar com essas 88 emendas e depois, então, que remetam, evidentemente, para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu não estarei mais na casa, evidentemente, mas por dever exatamente de responsabilidade, eu estou retirando o projeto desse momento de votação dessa Casa Parlamentar. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Jorge Camargo. Pela ordem, senhor presidente. Nós já prevíamos, nós ficamos até em dúvida se apresentaríamos um substitutivo ou a questão das emendas, até nós já tínhamos feito essa previsão que o projeto seria retirado e a praxe é essa mesmo, o Executivo tem que saber das emendas. Só para que não prejudique, eu não sei, o vereador Marcelo Verli, presidente da comissão, foi muito democrático na condução dos trabalhos. Todos tiveram a oportunidade de apresentar suas emendas ou as sugestões, mas só para que não fique, eu não sei qual é, acho que não há mais uma relação de proximidade de Vossa Excelência com o governo hoje. Vossa Excelência diz um vereador independente. Então, só para que amanhã ou depois não venham dizer e até prejudicar a tramitação por alguma questão particular do Vossa Excelência, que a maioria dessas emendas foram sugeridas pelos profissionais e que leva a chancela do vereador, porque foi ele que apresentou. Tá? Então, como a política fica sempre essas picuinhas, essas coisas, não vai caminhar porque foi fulano, foi Beltrano. Então, só para deixar claro que quem sugeriu, a maioria delas, inclusive a que eu apresentei, que o vereador Nando apresentou, foram matérias discutidas com os profissionais de educação. Então, que o líder do governo leve essa consideração, não tenha dúvida, tá, evidentemente, ao Executivo, porque não são coisas pessoais nossas, o vereador Alberto participou, são coisas levantadas em discussão. Essa é a minha preocupação. Nenhum problema. Presidente, Vereador Nando Nascimento. realmente o vereador Jorge agora tem razão com a questão que todos os professores estiveram aqui discutindo a matéria. Inclusive, nós tínhamos até vereador destacado aqui ligados à bancada governista. Eu estive, pelo menos, Então, Vossa Excelência presenciou como foi feito os trabalhos aqui. O vereador Manuel Martins esteve aqui, até se comprometeu com algumas emendas, o vereador Alexandre Cruz. Quer dizer, então eu acho que é importante que retire esse projeto, mas que o vereador João Túlio aqui, que se retorne o mais rápido possível, porque isso é uma expectativa dos profissionais de carreira, porque eles aqui mostraram a sua ansiedade, mostraram a finalidade que eles têm e também garantir porque o futuro desses professores, porque tem muito para se aposentar e depende dessa aprovação do candidato de carreira. Então é só isso, vereador, eu peço apelo ao governo também. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Roberto. Eu tinha também uma emenda que ia apresentar para corrigir o texto. O artigo 50 do projeto enviado, ele fala em ascensão vertical, mas na verdade é um erro. Na verdade é a ascensão horizontal, né? E aí por classe, pela formação e pelo tempo. Né? Então é só para ajustar isso, porque a ascensão vertical é só mediante concurso. De fato é uma ascensão horizontal e que vai ser em 2 níveis. Vereador, me permita aqui a sugestão. Vossa Excelência acaba de lançar exatamente, então, esta emenda em plenário. Eu pediria a Vossa Excelência que Vossa Excelência materializasse essa emenda já no dia de manhã e a juntasse exatamente ao projeto, para que ele fosse para o Executivo, inclusive com a emenda de Vossa Excelência, para que pudesse ser apreciada pela Secretaria de Educação, efetivamente, e também pelas demais secretarias que teriam um envolvimento direto com essa situação. Pois não. Para nós, hein? Não volta não. 81 mesmo. Eu sabia que o governo ia fazer isso. Falei com o Jorge, Tem que discutir isso aí em 4 sessões. Vai ser pior do que aquele ano que nós tivemos aqui, né? É bem pior.
O orçamento tem que discutir em 5 minutos, quando 3 horas, E o líder do governo é que vai ter que ir lá fazer 81 vezes para defender ou não. 80 vezes sai daí. Essa Varão chegou e falou assim: nós vamos terminar o orçamento em 5 minutos. Senhores vereadores, após a leitura, em discussão os votos de congratulações. Senhor presidente, Vereador Nando Nascimento. eu queria fazer um destaque, eu gosto de congratulações com a Thaís Delbuque Pedretti, filha da Heredina, nossa amiga que frequenta essa casa aqui, sobrinha de Delbuque, lá de Bom Jardim. Então, eu queria dar esse destaque, esse voto de congratulações. Senhor presidente, pela ordem, gostaria também, senhor presidente, de fazer um destaque, um voto que faço com Anaí Schwenk Land, que nos acompanha também no nosso trabalho no dia a dia e está sempre conosco no nosso gabinete, é companheiro, uma pessoa que realmente é um militante político, uma pessoa que gosta de política, é uma pessoa que realmente se dedica e quer ver a nossa cidade progredir. Queria também fazer um destaque com o voto que faço com o José Modesto Arouca, né, que da TV Zoom tem um programa discutindo a política de Nova Friburgo, os interesses de Nova Friburgo, o destino de Nova Friburgo também, e com o Dr. Raul Rosado Feijó, que aniversariou também. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui 2 destaques com relação aos votos de congratulações. O primeiro com a instituição Colégio Nossa Senhora das Graças, pelos 50 anos de fundação, um colégio com relevantes serviços prestados à causa da educação em Nova Friburgo, especificamente ao bairro de Olaria, uma instituição que eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar na década de 80, ao tempo em que dirigia a escola o professor Cícero Monerá, e não vamos contar a história da educação em Nova Friburgo sem citar a importância do Colégio Nossa Senhora das Graças, fundado pela visão do Padre Miele, saudoso Padre Miele, que tanto serviço prestou ao bairro de Olaria. Portanto, senhor presidente, eu faço esse registro, fico à disposição dos senhores vereadores que quiserem acompanhar essa moção de congratulações a esse importante educandário da cidade de Nova Friburgo. E destaco também o aniversário do advogado, nosso amigo de longa data, Dr. Manuel Joaquim Carvalho Ferreira. Senhor presidente. Vereador Marcelo Velino. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar a autorização do vereador Alexandre Cruz para subscrever juntamente com ele o voto que ele faz com o senhor José Duarte, pessoa da imprensa de Nova Friburgo, que tem realmente serviços significativos prestados na nossa cidade. E também um destaque com o voto de minha autoria que faço com o Marcelo de Araújo Dantas, meu assessor parlamentar, uma pessoa incansável na luta aí por melhores condições, para nos ajudar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Eu gostaria também de fazer esse destaque, solicitando autorização a Vossa Excelência. Senhor presidente. Vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de pedir um destaque no voto de congratulação que eu faço com o José Duarte, que está dando uma nova cara na AF, tem realmente aí juntado forças junto a toda a classe da imprensa friburguense, e também pedir a permissão ao ilustre vereador Jorge Carvalho, que eu pudesse ser signatário com ele nos votos que ele faz com o Colégio Graças, que comemora seus 50 anos, e a gente sabe da importância que ainda naquela época o Padre Miele já tinha uma visão na área de educação, e hoje realmente o Graças é lá dirigido pelo nosso querido Padre José Maria Cavalcante, tendo um destaque muito grande na nossa cidade e tendo sido agora até homenageado aí pelo nosso bispo Dom Rafael pela excelência da qualidade do ensino. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, Vereador Nando Nascimento. eu também queria pedir autorização ao vereador Alexandre Cruz